Olá, Shalom. Espero que esteja experimentando a paz que Cristo traz, vinda do Pai, nosso Abba, nosso Criador, sustentador. Espero que o Espírito de Deus, nesse momento, esteja contigo e dê liberdade para trazer a sua revelação, conhecimento, entendimento, discernimento, como alguém que vive o relacionamento com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Uma alegria muito grande estar aqui, eu, Hudson Medeiros, aqui nessa plataforma do Brasil de Joelhos. Muito bem, nós estamos numa sequência e hoje seguimos nela, falando ainda sobre a paz com Deus, né? Como é que a gente chega perto? Como é que a gente chega perto de Deus? Como é que a gente tem paz com Ele? Através do sangue. Nós fomos reconciliados pelo sangue. Nós chegamos perto, né? Agora nós estamos em paz com Deus. E isso é uma coisa muito importante para nós, porque nós fomos enviados para operar de maneira missionária, né? Dentro do sistema chamado mundo, né? O sistema organizado contra Deus. É a palavra cosmos, no original, na língua grega, fala sobre isso, um sistema que é organizado, mas que resiste a Deus, que combate a Deus, que não quer a ideia de Deus, a ideia da vida, a ideia de família monogâmica, tudo do jeito que Deus fez, esse sistema resiste. E esse é o lugar do nosso envio, né? Nós estamos aí convivendo com ideias e pensamentos, sofismas, fortalezas mentais e culturais que são exatamente contrárias a tudo que Deus pensa. E como fomos enviados por Deus, é importante a gente se lembrar que a nossa posição é agora em Cristo, de reconciliados com Cristo. Nós estamos em paz com Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Mas o sistema onde nós operamos, trabalhamos, vivenciamos, testemunhamos, nos relacionamos, fazemos tudo o que temos que fazer, esse sistema está em oposição a Deus. E nós precisamos viver posicionados como aqueles que são amigos de Deus, né? Então, eu e você que já nascemos de novo em Cristo, nós já passamos pela porta do reino. Nós tivemos um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi revelado a nós, isso não apenas uma coisa religiosa, mas uma experiência pessoal com a ajuda do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, nós vimos quem Ele é. Nós vimos o Rei dos Reis, nós vimos o monarca, nós temos acesso agora ao seu trono, nós temos audiências, nós nos relacionamos, Ele está conosco, nós estamos nele. Então, esse posicionamento de estar em paz com Deus é um posicionamento dos filhos de Deus, da comunidade da fé. E nós temos que vigiar porque somos bombardeados, mais do que nunca. Estamos vivendo um tempo onde, principalmente, a alma humana, os sentimentos, os pensamentos estão profundamente bombardeados para apostatarmos, para deixarmos a fé, para abandonarmos o caminho com Deus e seguirmos um caminho sem Deus e vivendo aquilo que o sistema organizado contra Deus está vivendo. Mas nós temos uma identidade em Jesus, né? E Ele nos posicionou de uma maneira que agora nós podemos nos relacionar, nos aproximar, nos achegar, né? Paulo comenta isso no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos e outros lugares da Bíblia. Ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, porque eles anunciaram que esse tempo ia chegar. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, isto aqui é algo muito profundo, são poucas palavras, mas a profundidade delas é muito, muito significativa mesmo. E isso que eu acabei de ler está no capítulo 3 de Romanos e o verso 21 em diante. E eu quero convidar você para refletir sobre isso,
para refletir sobre essa posição que eu e você temos agora de reconciliados. Foi uma obra redentiva muito poderosa, né? Então, foi feito algo da parte de Deus, por meio de Jesus, né? Que nos colocou de volta num relacionamento com Deus. Por que de volta? Porque com a queda de Adão, Adão se afastou, todos os homens se afastaram, todos pecaram e carecem de volta dessa glória para se relacionar como filhos com Deus como Pai. Ou seja, Deus sempre desejou que a gente estivesse em casa com Ele, num relacionamento de filhos e pai. E isso foi quebrado lá no Éden, com o pecado. Mas lá no Calvário, isso foi restaurado. Então, nós temos redenção, nós podemos estar de volta. Quando compreendemos a profundidade disso, que não é só uma oração que você faz ali emocionalmente, no meio de uma crise, ou numa reunião, ou no meio de um ataque, de uma opressão que veio, algo que você está passando. Não, é um relacionamento que se iniciou e que agora você tem que ser intencional em desenvolver esse relacionamento. E agora você pode viver como Adão antes de cair vivia. Como é que ele vivia? Ele vivia como amigo de Deus, ele vivia perto de Deus. Abraão, depois que Deus se revelou a ele e fez uma aliança com ele, e essa aliança apontava para o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para o cordeiro que foi morto no Éden e para o cordeiro que seria morto lá no Gólgota, Abraão passou a se relacionar também como amigo de Deus. Ele vivia perto, ele se aproximava, ele fazia sacrifícios para agradar a Deus, ele trazia palavras, orações, louvores, e ele guardava as promessas da aliança, ele vivia a aliança. Então, ele viveu perto de Deus. Tiago, no capítulo 2, verso 23, fala a respeito disso. Enoque, um descendente próximo de Adão, também vivia perto de Deus, era amigo de Deus. Moisés vivia perto de Deus e era amigo de Deus. Jó vivia perto de Deus e era amigo de Deus. Teve suas crises, todos eles tiveram crises, todos eles tiveram fraquezas, pecados com os quais tiveram que lidar, mas a amizade de Deus não foi destruída e quebrada porque eles não renegaram Deus em nenhum momento. Então, a ideia da apostasia hoje, ou de essa pressão para esfriar no relacionamento com Deus, que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, que nós estamos enfrentando, é no sentido de você romper o relacionamento com Deus. Não, nós agora, depois que começamos o relacionamento na aliança em Cristo, que é diferente de Adão, que é diferente de Abraão, que é diferente de Enoque, de Moisés, todos eles tiveram um relacionamento num nível de aliança específica. Quando Cristo veio, ele trouxe um tipo de aliança que realmente é definitiva e nos colocou numa condição de filhos, numa posição de filhos, e nos deu condições de relacionar com Ele. Como? Ele nos deu o Espírito Santo. E aí, você, quando crê em Jesus, é batizado com o Espírito Santo, é batizado com fogo, né? Jesus é aquele que batiza com fogo. Que fogo é esse? É o fogo da sua glória, é o fogo da sua presença, é o fogo daquilo que é perfeito do céu sobre o imperfeito humano, mas que opera misteriosamente sobre a terra. Esse é o mistério de Cristo em vós, esperança da glória. Quem já leu um pouco a Escritura sabe do que eu estou falando. Inclusive, quero encorajá-lo a não ser um analfabeto bíblico, mas a ter uma rotina de leitura da Escritura e procure estudar sobre o plano redentivo, o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para a criação. Ele tem um plano. Quando você entende o plano, você tem uma outra posição em relação a toda a história, em relação a você, em relação ao mundo, em relação aos demônios, em relação aos que não querem Deus. Você precisa entender o plano e conhecer esse plano. Então, estude, faça discipulado, procure ser discipulado. Se você ainda não é discipulado, você precisa entrar no relacionamento de discipulado. Discipulado não é só estudar a Bíblia ou conhecer a Bíblia, é mais do que isso. É estar ligado a alguém que realmente tem um conhecimento e uma maturidade cristã e que pode, e que está imitando Jesus e que você pode estar próximo aprendendo a imitar Jesus. E discipulado é essencialmente ter um relacionamento com Jesus e segui-lo diariamente. Então, quero encorajá-lo a isso. Então, todos esses homens
que viviam perto de Deus antes e se relacionavam com Deus, eles faziam isso através da revelação que eles tiveram do Cordeiro, de como se aproximar de Deus. Eles foram atrás do plano da redenção. E é exatamente isso que eu quero encorajar. Cristãos que estão hoje enfrentando o sistema organizado, que estão tomando consciência de que nós fomos enviados para um lugar que opera com muita treva, com muita opressão, com muito medo, cada vez mais, né? Esse sistema é formado pela raça humana, ele é operado por essa raça humana decaída da glória. Decaído significa exatamente isso. Alguém que tinha uma posição antes de glória. Glória é um conhecimento, um entendimento, uma autoridade realmente que vinha de Deus e dava para exercer sobre todas as coisas e muitas coisas criadas, e o homem perdeu isso. Então o homem, essa humanidade caída, hoje vive esse sistema. Esse sistema é o que você já vive aí a conhecer. É algo invisível, mas que está controlando o visível. Muita manipulação, muito desejo, força do braço, a nossa força para fazer as coisas, desejo carnal, vontade carnal, desejo de viver coisas e experimentar coisas que são da nossa, vamos dizer assim, humanidade caída. Todos nós temos esse velho homem que precisa ser morto. Quando você nasce em Cristo, você recebe que precisa carregar esse homem velho, esses desejos velhos, essa tendência, essa inclinação para o mal, para a carne, para a independência de Deus. Você tem que manter isso na cruz. Ou seja, o seu velho e profundo e intenso homem crucificado. Ele não pode operar, ele tem que estar morto, ele tem que ser morto. Nós só vivemos a paz com Deus se nós carregamos a cruz cada dia. Nós só vivemos a paz com Deus se cada dia a gente reconhece que aqui tem uma estrutura que deseja coisas que são destrutivas, são mortais, e eu não posso seguir. Por que eu não posso seguir? Porque é um caminho de morte, eu já aprendi o caminho da vida, então eu tenho que ir por esse caminho da vida. Então, esse invisível controlando o visível, difundido em um movimento muito intenso, né? Que aponta para o governo do anticristo. Talvez você nunca ouviu falar nisso, ou talvez já estudou bastante a respeito do anticristo. Então, o sistema que não quer Deus, ele está se organizando para funcionar a educação, a saúde, todas as áreas da vida sem os princípios de Deus. Isso é uma bagunça geral, e isso chama-se a corrupção dos elementos que compõem o mundo. Essa corrupção dos elementos que compõem o mundo, ela está em franco andamento desde o início, mas agora, mais do que nunca, quando caminhamos para o final da história, isso é mais e mais intenso, porque é o efeito do pecado, né? E esse efeito do pecado é algo realmente que afasta de Deus, mas você não tem que seguir isso. Você é amigo de Deus, se você já nasceu de novo e está reconciliado e aplica o sangue de Cristo. Aplicar o sangue é conhecer essa aliança. Por que Deus veio lá no Gólgota, virou gente, Deus virou gente, habitou entre nós, uma pessoa de Cristo, cheia de graça e de verdade, e derramou o sangue dele, derramou o sangue de Deus, derramou o próprio sangue ali para perdoar pecados. Todo mundo que crê do seu sacrifício, automaticamente, e se arrepende da sua vida independente, vai receber uma vida nova. E ele diz, olha, eu prometo dar uma nova vida, não é? Que é o novo homem, esse novo homem. Esse novo homem é amigo de Deus, esse novo homem fala com Deus, esse novo homem tem uma herança com Deus. Esse novo homem pode ser ouvido pelo Senhor e pode falar com o Senhor e pode ouvir o Senhor falar e receber entendimentos e uma sabedoria extraordinária que não se encontra entre os homens, mas é divina, está disponível.
Isso é viver como uma pessoa reconciliada. Então, dentro do jardim, nos primeiros dias, o homem, Adão e Eva, eles estavam na presença. E não havia inimizade entre eles e Deus. E agora em Cristo nós não temos essa inimizade, nós somos amigos de Deus. Não é uma amizade que acaba quando eu amanheço com tristeza na mente ou com desespero ou sem esperança, ou medo ou insegurança. Não, isso são emoções resultantes às vezes de crenças erradas. Então eu tenho que saber vencer e remover as crenças erradas e me voltar para a crença correta no relacionamento com Ele, sabendo que no mundo a gente tem aflições. O próprio Cristo falou sobre isso, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o sistema, eu venci o mundo, eu venci a organização, o sistema organizado contra as ideias de Deus. Eu venci. Quando Ele diz eu venci, Ele disse: olha, eu tenho as verdades corretas que você aplicando, crendo, você vai vencer também, você pode vencer. Então, no relacionamento com Cristo, você pode vencer sim as ideias contrárias que o sistema joga. Ele joga uma série de pensamentos e sentimentos, e hoje a insegurança, a incerteza. Se você for ver o que os psicólogos, os pensadores, os psicólogos estão identificando, mas os pensadores, os filósofos, eles estão conversando sobre a incerteza, porque o homem está numa crise, o homem contemporâneo está numa crise muito grande e, ao mesmo tempo, numa porta para um momento mais profundo, afastado de Deus. E nós temos que entender esse momento mais profundo que está se achegando. O desejo de Deus é nos dar sua sabedoria e nos revelar como vencer a crise do homem contemporâneo. Muitos do tempo de hoje, o homem contemporâneo, eles estão refletindo de uma maneira muito superficial e sobre a vida e abrindo mão de absolutos, dos absolutos que o Criador deu através da Escritura. E eles estão indo atrás de muitas outras filosofias, ou mesmo fazendo uma construção e uma costura de várias filosofias, e acabam se tornando como um Frankenstein, uma construção de vários pedaços, de várias partes, e isso colabora, fortalece para que essa incerteza se estabeleça ainda mais dentro do homem. Então, existe um homem perfeito. Quem é? Yeshua, Jesus Cristo. Então, ele é o meu modelador. Vamos lá. Então, suas ideias, como ele enfrentou esse sistema organizado, não é? Como ele lidou com tudo aquilo que foi se corrompendo, não é? E tudo que está sendo, que era difundido de maneira muito sutil, não é? Na sua época. Muita opressão, muita opressão. Havia muitas opressões no tempo que Yeshua veio, que Cristo veio, como homem. Ele enfrentou todas essas coisas e ele tinha argumentos, ele tinha a verdade, ele tinha as crenças corretas, ele tinha uma atitude, né? Ele tinha uma mente alinhada com verdade, justiça, paz, e ele tinha uma atitude que revelava esses valores, esses princípios. E ele se relacionava com o Pai. Então ele não vivia essa independência de tocar sua vida sem Deus, tocar sua vida sem um relacionamento com Deus. Não, ele vivia a sua vida com um relacionamento efetivo com Deus Pai. Então ele saía, ia orar, ele passava as noites, às vezes, conversando com o Pai pela oração, pela adoração. Ele também gastava um período antes de estar com as pessoas, ele estava com o Pai. E depois que ele estava com as pessoas, às vezes ele passava momentos significativos com o Pai. Então, esse relacionamento reconciliado entre ele e o Pai é o que nós precisamos, porque o Pai é a nossa origem. O idealizador da sua vida, da minha vida, é Ele. A ideia de você existir é dele. Então, não há como ignorar sua existência, muito menos um relacionamento efetivo com Ele. Então, eu fui gerado, quando eu nasço de novo em Cristo, eu fui gerado para ter paz com Deus. Só aí eu tenho condições de ter paz com Deus. Por quê? Porque
o próprio Deus que me criou veio, derramou o sangue e fez um pacto, e por esse pacto ele me aproximou, porque quem tem o sangue tem a mesma filiação, identidade, e então há uma aliança que me coloca na família com ele. E aí ele só recebe os da família. E aí o relacionamento está garantido, legalizado. Então, quero chamar você para viver isso como um sistema de fé. Qual é o seu sistema de fé? Não é um sistema de emoções ou sentimentos, é um sistema de fé. Não é? São crenças, não é? Crenças corretas que estão alinhadas com um plano que está confirmado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, Deus teve essa intenção. E mais do que isso, na história, você vai para a história e você encontra esses marcos de Deus. Agora, o sistema organizado despreza todas essas coisas, despreza a Escritura, despreza a pessoa de Deus, a fé, despreza a vida como família, comunidade da fé, muitas vezes. Durante um tempo, ela se aproximou e se relacionou, mas foi esfriando. Alguns viveram isso, que a gente chama de apostasia, e outros nunca quiseram crer. Outros viram o lado mafioso da religião. Não é a fé bíblica, é religião. As instituições assumindo um papel intermediário entre Deus e os filhos. Não. Agora, o único intermediário é Cristo. Né? As instituições, elas têm o seu lugar, mas elas não podem tomar o lugar principal de acesso dos filhos com o Pai, e elas vão existir para colaborar com esse relacionamento prioritário, fundamental. Não é? E quando nós estamos juntos com outros filhos, na presença do Pai, há algo único, específico, que vai ser dado conforme o que está escrito na Escritura. Não é a invenção da cabeça de um líder religioso. Não, é o que está escrito, são os princípios. Princípios. Construa a sua vida em princípios. Viva comunitariamente baseado em princípios. Se relacione com Deus baseado em princípios. Conheça os princípios de fé. Conheça as crenças corretas que a Escritura nos revela. E isso vai trazer uma vida em paz com Deus. Nos dias de hoje, enfrentando essa corrupção dos elementos que compõem o sistema. Tudo que compõe o sistema está degenerando. Por quê? Tomou a decisão de abandonar completamente Deus, vive em cima daquilo que é a experiência da humanidade e, portanto, areia do mar, algo que se degenera, algo que não tem sustentabilidade para a eternidade. E quem tem essa sustentabilidade é aquilo que é eterno, é a realidade. E a realidade é tudo aquilo que nunca vai passar. Né? Nunca vai passar. Então Deus nunca vai passar. Né? Está provado, nós temos milhares de anos de história documentada de relacionamento do homem com Deus, de relacionamento de aliança. Nós temos essa história e nós lançamos fé sobre essa história que alguns dizem que foi inventada, que foi criada por outros, mas quando você se dedica, você vai ter as provas e as evidências. Eu chamo você para considerar as evidências de que é real. Deus, o Abba, o Adonai, é real, é o mesmo Deus desde o princípio, e ele se revelou pelo seu Filho, enviou seus profetas antes, Moisés, Elias e seus amados como Abraão, fez alianças com eles, mas agora é o seu Filho, foi o seu Filho lá na cruz, isso se consolidou. Então, olhe esse todo e veja, é possível sim ter paz com Deus, e não é por sentimento, é por fé nessas verdades que a história da redenção conta. A história da redenção que está na Escritura conta isso. Lance fé sobre isso. Então,
esse distanciamento de Deus que está intenso agora, nos dias de hoje, ele aponta exatamente por esse movimento de Satanás de oferecer um outro filho de Deus, entre aspas, né? Ele é chamado na Escritura de o filho da perversidade, o filho da iniquidade, né? O filho da perdição. Ele é chamado por vários nomes, não é? E essa iniquidade que o gerou foi permitida por Deus, porque Deus sabe que o homem precisa fazer essa escolha. E Ele deu ao homem essa habilidade de conhecer, saber, deu inteligência para o homem e está aí. Isso sempre existiu na história humana, os que não querem Deus, os que não creem em Deus, os que rejeitam Deus, e esse falso filho, não é? Esse falso líder global que vai oferecer soluções com certos milagres, ele está aí, seu sistema está se montando, uma só religião global. Essa uma só religião global vai seduzir todos aqueles que não estão em paz com Deus e que querem alguém que traga a paz que não é a paz de Deus, nas condições do Abba, mas é outra paz. E aí é preciso que cada homem tenha esse cuidado de saber sobre a verdadeira paz, o shalom que Cristo trouxe, o reconciliar com Deus e viver como filho na casa dele, não é? Uma casa que não é física, uma casa que é um relacionamento, um vínculo eterno. Nós estamos em casa, eu estou em casa com meu pai, porque eu aprendi a conhecê-lo pelo que ele se revelou e eu creio que eu estou na casa dele. Eu creio que eu sou casa para ele e ele mora em mim pelo seu Espírito. Não sou perfeito, mas ele disse, olha, eu quero morar em você. Como? Me deu o Espírito Santo. E a razão por que eu não estou destruído totalmente em todos os aspectos é porque o Espírito Santo me selou. Mora em mim, me selou, e eu tenho um relacionamento com Deus por meio de Cristo e pelo Espírito Santo hoje, e aprendi a andar com o Espírito Santo. Então, é possível viver reconciliado com Deus, mas também você precisa saber que os que não querem isso, que não creem nisso, que não querem isso, vão ser atraídos para um falso líder global e um falso sistema que já está aí avançando, independente de Deus, e que deseja que os homens dependam dele. Imagina, se aparece um grande líder e dá uma bolsa, não é? Um auxílio para você viver o resto da vida depositando dinheiro na sua conta. Quem que não vai amar esse homem, né? E alguém que chega e resolve os problemas dos pobres, dos necessitados, de minorias, e então resolve essas situações e oferece soluções, não é? Imagina, esse homem vai receber adoração. E é isso que vai acontecer mesmo. Eles não querem Cristo, os que não querem Cristo vão adorar um homem que quer, na verdade, a adoração, porque atrás dele está a figura do inimigo de Deus, e essa adoração não vai para esse homem, vai para o inimigo de Deus, e ele vai fazer coisas extraordinárias para ajudar as pessoas. Mas ele não é Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele é o anticristo. E você pode identificá-lo porque ele é anticristo, ele é anti-Messias, ele é anti-Bíblia, ele é anti-vontade de Deus, ele é anti-verdade, justiça, ele é anti tudo isso. Ele é a favor de uma anarquia completa, de todas as formas, do gênero humano, da família humana, em todas as expressões da existência, ele vai perverter, porque esse é o seu caráter. Mas Cristo está disponível. Através da Escritura, você pode conhecê-lo. E eu quero lhe chamar para viver perto de Deus, reconciliado com Ele, como nós lemos hoje aqui, não é? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Conheça a redenção que há em Jesus Cristo. Seja justificado. O que é ser justificado? Ele passa a régua, uma expressão
Ele passa a régua sobre os seus erros se você se arrepende da vida independente e passa a viver como filho. Se você crê que pode ser filho, entendeu o plano da redenção, então você passa a ser parte da família da fé e você vive esse relacionamento reconciliado. Em qualquer lugar você vai falar com Ele, em qualquer lugar você pode ouvi-lo, em qualquer lugar você pode receber entendimento e conhecimento dEle através da Escritura. Eu convido para se arrepender de viver independente de Deus e abraçar, estar perto de Deus, estar em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, procure um lugar, uma comunidade cristã onde você possa ser discipulado, se comprometa em seguir Jesus Cristo como seu modelo de vida. Ele realmente nos oferece o mais fascinante projeto de vida. Deus abençoe, a gente se encontra e eu oro pela sua vida, oro pelos seus familiares, os seus relacionamentos, desejando que você esteja reconciliado com o Senhor. Em paz, a paz que Cristo dá seja sobre a tua vida. Nos encontramos logo, logo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.